Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem o gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Peço-lhes ainda para colocarem os vossos comentários e dialogarem connosco, o que é importante para nós conhecermos a opinião de quem nos segue. Começamos por falar inevitavelmente de Portugal e da TAP. Aquilo que nós estamos a ver neste momento é uma luta pelo poder dentro do PS e fora do PS. E como muito bem disse a CEO da TAP, ela está a ser vítima dessa luta pelo poder e mais nada. Não são os interesses da TAP que estão em causa. O PSD não se interessa minimamente pela TAP, como já demonstrou na privatização. Pires de Lima foi agora chamado ao Parlamento e diz que o Sr. Humberto Pedrosa lhe garantiu que os aviões eram comprados a preço normal. Mas está demonstrado que foram comprados ao dobro do preço. E está demonstrado que a Atlantic Gateway, a empresa de David Neeleman, pagou à TAP com dinheiro da própria TAP. Tudo isso está demonstrado. Está demonstrado que a empresa de David Neeleman foi recebendo milhões ao longo de anos por serviços que nem sequer terá prestado, de facto, à TAP. Isto é, por milhões não se fala nada. Por 500 mil, que aliás não eram 500 mil, pelo visto a senhora, pelo menos, a Alexandra Reis, pelo menos, direito a 150 mil tem, portanto seriam 350 mil, quando muito. Por 350 mil, uma gota d'água no oceano, está-se a fazer aqui uma tragédia. Não é uma tragédia, não. É uma farsa imensa. Nesta farsa confluem dois tipos de interesses. Um interno do PS, em que Costa embarcou, que foi o de afastar Pedro Nuno Santos da sua sucessão. Ao fazer com que Pedro Nuno Santos demitisse da TAP por uma ninharia, Costa, que criticava em Guterres a sua incapacidade de resistir a pressões, resistiu a pressões. Não resistiu a pressões. Ele não só não resistiu a pressões, como afastou aquele que era certamente o seu melhor ministro. E afastou em benefício do seu Delfim, um medíocre Fernando Medina, que é um indivíduo que em nada se distingue dos indivíduos que pululam no PSD, nomeadamente um Carlos Moedas ou outros que fariam exatamente no governo o mesmo que faz Medina. Ora, isto é a verdade dentro do PS. Outra verdade é a posição de Marcelo. É óbvio que Marcelo descolou definitivamente de Costa e colou-se a Montenegro. O que é trágico, Montenegro é um ignorante e um medíocre. E seria interessante investigar muito bem a sua trajetória para perceber bem quem é. Marcelo encostou a Montenegro e ao PSD. E aquilo que está a fazer é o frete a Montenegro para que, eventualmente, depois de umas eleições europeias com um resultado muito negativo do PS, Marcelo dissolva a Assembleia da República e convoque eleições antecipadas. Porque Marcelo está metido no meio desta história toda. Quando aquele secretário de Estado, Hugo Santos, faz um pedido à CEO da TAP para antecipar um voo de Marcelo de Maputo para Portugal,
Ele não o fez de certeza absoluta por sua alta recriação. Ele não era um maluquinho que inventava a necessidade de antecipar um voo. Alguém dentro do gabinete de Marcelo lhe terá pedido. E ele escorregou. Ele escorregou. E Marcelo veio agora tirar-lhe o tapete, dizer que ninguém lhe pediu para antecipar o voo, o que de certeza não é verdade. Marcelo é um mentiroso habitual. Todos sabemos, não digo nada de novo. Todos aqueles que contra ele lutam, inclusivamente Sá Carneiro, queixavam-se do mentiroso compulsivo que era Marcelo. É óbvio que isto não passa de uma mentira de Marcelo para tirar o tapete a Hugo Santos, tirar o tapete ao governo. E o que é trágico é que, quando finalmente a TAP, que tem sido destruída pelos interesses privados colocados dentro daquilo que é público e por desbaratar dinheiros públicos, quando a TAP encontra uma administradora realmente profissional que é capaz de pôr aquela empresa na linha e é capaz de lhe dar lucros finalmente, quando isso acontece, pura e simplesmente, essa senhora competente, como reconheceu o Ministro das Finanças, essa senhora competente é demitida. Então, se ela era competente, por que é demitida? Por uma ninharia. Demite-se alguém que ergueu aquela empresa por uma ninharia, de que ela nem própria tinha conhecimento. Depois, é inacreditável como é que o Diretor-Geral de Finanças faz o inquérito sem ouvir a principal visada no inquérito pessoalmente, justificando-se com o facto de ela apenas falar uma língua estrangeira. É absolutamente inacreditável. Como se ele provavelmente não falasse também essa língua estrangeira. Como se ele provavelmente não tivesse um tradutor dentro do Ministério das Finanças ou dentro da Direção-Geral dos Impostos. Tudo isto, no fundo, é uma farsa, uma vergonhosa luta política dentro do PS e fora do PS para tirar o PS do poder, luta comandada fora do PS pelo Presidente da República e que, no fundo, está a causar graves problemas ao país. A TAP, que se querem privatizar, pois que não lhe causem esses problemas para diminuir o seu valor. Aquilo que estão a fazer é com que a TAP seja vendida ao preço de saldo e a opinião pública portuguesa aceite que a TAP seja vendida ao preço de saldo. Esta é a verdade cínica de todos aqueles que estão no poder. E isto deve ser denunciado. A privatização está anunciada e todo este ruído, toda esta farsa, se destina apenas a baixar o valor da privatização e fazer com que os portugueses tenham muito mais prejuízo do que já tiveram, com que a TAP privatizada volte a falir e com que Portugal perca o hub da TAP em Lisboa, o que era muito importante para o país, nomeadamente para milhares de trabalhadores, para milhares de empresas que contratam com a TAP. É um verdadeiro atentado à economia nacional que quer Marcelo, quer o PSD, quer o PS estão a fazer com estas manobras sobre a TAP, mentindo descaradamente ao povo português, sem se preocuparem minimamente com aquilo que o povo português vai ter de pagar, já pagou e vai ter de pagar ainda mais com essas mentiras lamentáveis. Falamos agora da guerra na Ucrânia, também inevitavelmente. Zelensky foi à Polónia, onde firmou um acordo sobre a fabricação conjunta de material militar.
E, por sua vez, Macron e Ursula von der Leyen vão à China. Macron mais para fazer negócio, porque a França precisa de negociar com a China. A França, que tem problemas internos gravíssimos, que tem um crescimento económico anémico, precisa muito de ter boas relações económicas com a China. Certamente que Ursula von der Leyen irá falar mais da guerra na Ucrânia. A China não estará muito interessada na paz. Ela apresentou um plano de paz, mas não está muito interessada na paz. E não está muito interessada na paz porque a paz daria a possibilidade de os europeus concorrerem com a China, terem novamente o petróleo a baixos preços, como tem a China neste momento, que tem o petróleo a preços muito inferiores aos preços que obtém da Europa, porque a Rússia lhe está a fornecer petróleo a preços extremamente convidativos neste contexto de guerra. Terá algum interesse em se mostrar como apaziguadora no contexto mundial, como já demonstrou no reatamento das relações entre o Irão e a Arábia Saudita. Os ministros dos negócios estrangeiros de ambos os países estão agora na China para tratarem da abertura de embaixadas no Irão e na Arábia Saudita. Essa postura de apaziguadora no contexto mundial agrada à China, que não quer conflitos militares, que sabe que a sua vantagem em termos de crescimento económico vai dar a liderança mundial e, portanto, aquilo que ela quer é ter a liderança mundial pacificamente. Até porque a guerra prejudicaria a sua economia. Os Estados Unidos também não querem a paz, porque, na realidade, a paz beneficia a Europa e, de certo modo, prejudicaria, em grande parte, os Estados Unidos. Prejudicaria os Estados Unidos porque os Estados Unidos funcionam muito em volta da sua indústria militar, do complexo militar industrial, e isso iria ressentir-se. Ora bem, aquilo que está a suceder é que, efetivamente, a paz provavelmente vai ser conseguida contra a vontade destes dois protagonistas. Na verdade, está a haver, de certeza, conversações e uma secretária de Zelensky já disse que, enfim, a Crimeia, podíamos discutir o problema da Crimeia, a Ucrânia podia prescindir da Crimeia, eventualmente, sem nunca deixar de reivindicar os seus direitos sobre a Crimeia. Mas agora, para fazer a paz, poderia prescindir da Crimeia. Provavelmente não prescindirá só da Crimeia, prescindirá também do Donbass, porque, como disse Zelensky, desde que Bakhmut caia, e já caiu uma zona importante de Bakhmut, só uma pequena parte a oeste de Bakhmut é que está na posse das tropas ucranianas, e uma grande fábrica metalúrgica importante para a economia ucraniana já caiu nas mãos dos russos. Portanto, augura-se que a não muito longo prazo Bakhmut caia na totalidade, e então Zelensky terá mesmo de negociar, forçado, mas terá de negociar. Entretanto, depois disto tudo, aquilo que resta é a destruição da Ucrânia, é o sofrimento incrível do povo ucraniano. E tudo isto porque os Estados Unidos e a União Europeia e a Rússia fizeram da Ucrânia um peão num conflito entre eles. Finalmente falamos do Brasil, dessa vergonha que é Bolsonaro. Agora, não são dois presentes, são vários presentes, aparece um terceiro que, afinal de contas, estaria nas mãos de Nelson Piquet, do antigo campeão mundial de automobilismo, um indivíduo
caráter muito dúbio. Repare-se que o filho dele, que devia suceder-lhe, foi afastado das competições porque negociou uma vitória por um terceiro. E tudo isso com conhecimento de Piquet, que disse que não, mas na realidade era impossível que ele não tivesse conhecimento daquilo que se passava com o seu filho. É um tipo destes que tem as joias de Bolsonaro. São joias que lhe foram entregues em 2019 e só agora é que foram entregues ao erário público brasileiro. O que demonstra que Bolsonaro queria fazer seu aquilo que era público, queria apoderar-se daquilo que era público. No fundo, queria, em termos muito simples, roubar. E é isso que Bolsonaro é, ele e os seus filhos e a quadrilha que o envolve. Está a haver o inquérito. Bolsonaro foi ouvido ontem em Brasília. Um seu ajudante, um coronel Mauro Cid, foi ouvido em São Paulo. E as duas versões são bastante diferentes. A Justiça vai ter de atuar, neste caso gravíssimo, e certamente que irá descobrir outros casos de corrupção dentro do governo Bolsonaro. Assim, o poder político tenha força para que a Justiça não se verga ao bolsonarismo e aos interesses económicos que estão por detrás do bolsonarismo. Porque, na realidade, aquilo que se sabe agora é que aquela gente que estava na tentativa de golpe de 8 de janeiro, que estava à frente dos quartéis, que foi protegida pelos militares, foi financiada por grupos económicos e pelas igrejas neopentecostais. Que isso tudo seja devidamente apurado e julgado e que essa gente seja punida severamente para exemplo de todos aqueles que querem destruir o Brasil, que querem ter um Brasil miserável e que tenha uma economia que funcione apenas a seu favor, deixando a generalidade da população do Brasil na miséria. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.